Está na hora das notícias do Tricolor do Arruda. O Santa Cruz, treinador Coral, vai falar daqui a pouco se já tem, sim ou não, definida as duas laterais do time titular do Santa Cruz. Pois é, né? O Santa que está nesse processo, né? Está trabalhando de olho na partida contra o Ceará, que acontece no domingo, e daqui a pouco a gente fala sobre as atividades desta tarde. Hoje aconteceu a coletiva de imprensa, né? Aquela coletiva pré-jogo, e o técnico Marcelo Cabo sempre vai para essa coletiva conversar ali com os repórteres, trazer ali um panorama, como é que foi o trabalho durante a semana, o exercício com os atletas e também a preparação. E claro que lá foram abordados vários pontos, como aí essa oscilação do time nesses últimos 4 jogos, apenas uma vitória, 2 derrotas, um empate. Ele falou sobre isso também, sobre essa oscilação. Ele entende que foi um acidente de percurso, podemos falar assim, mas que o time está focado, vai buscar vencer e buscar esses 9 pontos, né, que o Santa terá aí pela frente. A gente sabe que o Santa vai enfrentar o Santa Cruz, depois tem o Horizonte e encerra esse segundo turno contra o 13. São 2 jogos em casa, um fora, e ele falou sim que o Santa vai em busca de vencer essas partidas, por conta que, claro, vencendo o Santa vai continuar na liderança do grupo A3 e vai buscar a liderança geral. E se não conseguir, ficar pelo menos ali entre os 4 melhores da Série D na pontuação. Então, claro que o Santa vai buscar essa questão desses pontos e voltar a vencer. Falou também sobre essa oscilação, falou sobre outros pontos, principalmente sobre o salário atrasado, se isso está impactando sim ou não, se essa tempestade que o Santa está vivendo extracampo está atrapalhando. Ele até pontuou que não existe nenhum tipo de tempestade, o que tem ali é uma conversa. É verdade que existe esse atraso, até o próprio presidente já falou que uma parte já foi resolvida e a segunda parte desse atraso, com o salário ali dos atletas, deve ser pago ali no dia 18, então ele falou também sobre isso, foi questionado sobre vários pontos. Mas, Maílson, quando ele foi questionado sobre as laterais, inclusive ontem eu trazia esse ponto aqui hoje, ontem eu trazia esse ponto, melhor dizendo, no Bola na Rede, que o Santa hoje tem sim essas interrogações na lateral direita e na lateral esquerda. O Santa hoje tem 3 opções para a lateral direita e 3 opções para a lateral esquerda. Na lateral direita, Israel, daqui a pouco a gente fala sobre ele, tem o Totti e tem o Yuri Ferraz. Para a lateral esquerda, o Santa hoje tem o Natan, que foi contratado, teve a primeira oportunidade como titular no jogo contra o América de Natal, tem também o Vinícius Silva e tem o Rodrigues. E o técnico Marcelo Cabo vai falar agora aqui na Transamérica se ele já definiu sim ou não quem é esse lateral titular, tanto do lado direito como também do lado esquerdo, e ele responde agora. Eu tenho um equilíbrio muito grande nessa posição. Eu tenho um equilíbrio muito grande na lateral direita e eu tenho um equilíbrio muito grande na lateral esquerda. A gente não tem uma diferença técnica assim de falar, pô, esse jogador está performando de uma maneira que não dá nem para pensar no substituto nesse momento. Eu acho que a disputa, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, ela está em aberto. E eu estou tentando, nessa trajetória, prospectar os jogadores da lateral direita e prospectar os jogadores da lateral esquerda, dando uma continuidade de 2, 3 jogos, para aí sim eu definir um pouco mais para frente, não. Esse lateral agora vai ter a sequência no lateral direito e esse lateral vai ter a titularidade na lateral esquerda. Posso dizer, meu querido, que está em aberto. E aí eu quero oportunizar eles para que eu tome, falar, esse aqui vai ser o titular, esse aqui vai ser o titular. Por que me dá essa sensação de estar em aberto? Porque eles são muito equilibrados, né? Tanto na lateral direita quanto na esquerda. Um tem uma valência melhor para atacar, outro tem para defender, outro tem na bola aérea, outro tem na construção do jogo. São valências, mas se você pegar no cômputo geral, eles são muito equilibrados. E posso dizer para você que eu estou num momento de observação na lateral direita e na lateral esquerda, porque quando eu coloco no jogo, eles me entregam bem parecido. Mas eu vou tomar essa decisão, podem ficar tranquilos que eu não me furto de tomar as decisões e falar assim, esse agora tem a sequência de titular e esse tem a sequência de titular. Aí as palavras do técnico Marcelo Cabo, e para entregar para você, Maio, sem você conversar com o Diego, vamos só para a gente ter aqui uma ideia para o torcedor entender. O Israel, nessa temporada, com a camisa do Santa, 17 jogos, marcou 3 gols. Israel está ali lesionado e vem desfalcando o Santa. Yuri Ferraz chegou ao seu jogo de número 5.
na partida passada contra o América. O Totti tem 16 jogos na temporada. Já na lateral esquerda, o Rodrigues tem 21 jogos, o Vinícius Silva tem 9 jogos, o Natan tem 2 jogos e tinha também ali o menino da base, que estava sempre ali no banco, né? Não foi relacionado para o jogo passado, mas o David de cabeça tem 2 jogos. Ou seja, claro que vale ressaltar que esses jogos aqui, tanto do Totti como também do Israel, teve ali a participação do técnico Itamar, né, que antes da Série D acabou sendo demitido. Mailson. Mailson? Ô Moisés, sobre essas informações que você passou a respeito do Marcelo Cabo falando sobre elenco, quando ele diz que não há definição, isso tem muito a ver com uma estratégia de valorizar o elenco, de valorizar o grupo, dizendo que toda peça é válida e tem sua importância. Sobre o lado direito, e isso é inquestionável, até o próprio Marcelo sabe disso, que o Israel é o absoluto, é o titular, só que ele não pode contar porque o Israel não está 100% bem. Então, ô, Diego, o Totti... Oi, pois não, Mailson. E o detalhe aí do lado direito, porque eu percebi que ele focou-se em dizer que ele tem uma boa concorrência do lado direito e do lado esquerdo, né? Que nas laterais ele tem jogadores que se equivalem. Mas isso que você está falando do Israel, eu acho que é muito importante, porque o torcedor do Santa Cruz sente falta do estilo do jogo do Israel, que chegou a atuar como atacante na temporada, né? E até levando em consideração os números que tem o jogador, né? E também a forma como ele se adaptou ao time do Marcelo. Jogador muito versátil taticamente, né? Lateral direito, ponta, jogou até de volante, e não é muito a praia dele. Então é um jogador que tem uma importância muito grande, principalmente por ele ser um jogador forte fisicamente e também por ele ser um jogador de imposição física quando vai ao ataque. O Santa perdeu muito isso quando ele saiu de jogo, né? Machucado. Agora, o Totti e o Yuri Ferraz não são maus laterais, tá? Por isso que eu digo que na lateral direita, a dor de cabeça, vamos dizer assim, do Marcelo, ela é menor. Agora, o lado esquerdo, já coloco um parênteses aí, porque são 3 opções no setor. Eu não vou colocar o David de cabeça, porque ele não está sendo relacionado, né, o garoto da base. Mas você tem o Natan, que é o recém-contratado, o Vinícius Silva e o Rodrigues. O Rodrigues é ofensivo demais. O Vinícius Silva é defensivo demais. E o Natan é quase que o meio termo. Só que a estreia dele contra o América, eu confesso que não agradei muito. Achei ele muito discreto, muito tímido na partida. Então, essa definição de ter um titular na lateral esquerda, isso passa a ser, sim, um problema para o Marcelo. Claro, ele vai tentar fazer alguns testes para poder observar um pouco melhor, mas a grande verdade tem um jogador, sim, para mim, deveria ser mantido como titular, né? Para mim seria o Rodrigues, né? O jogador que tem características que são mais encaixadas nas estratégias do próprio Marcelo. Agora, a grande verdade é que ele vai ter que definir, e para a Série D não pode ter tantas indecisões assim. Ô Moisés Oliveira, em relação a essa busca por retomar o caminho da vitória que o Santa Cruz terá diante do Xará, o Santa Cruz de Natal. Mailson, o Santa precisa voltar a vencer, né? As últimas 4 partidas, a gente precisa fazer esse recorte. O Santa não venceu o Ferroviário, o jogo foi lá, foi o jogo do retorno, e aí o Ferroviário brigava naquele momento para entrar no G4. A gente pode dizer que o Santa enfrentou um time de G4, porque o Santa perde e o Ferroviário volta a ali ficar entre os 4 melhores. O Santa não venceu. Depois, teve ali aquela parada, né, de 15 dias. O Santa, quando volta a jogar contra a equipe do Central, perde em casa, o Central, vice-líder do grupo A3, o Santa não venceu. Foi a primeira derrota do Santa jogando no Arruda, na Série D. Depois, fez esse jogo contra o time do América, também não venceu. Teve um jogo antes, que foi contra o Souza, e aí o Santa acabou vencendo. Ou seja, precisa voltar a vencer essa oscilação, né, que o Santa está passando. O técnico Marcelo Cabo utilizou umas palavras que deu para entender que isso foi conversado no grupo. Porque ontem, Eurico Lima, zagueiro, também utilizou dessas mesmas palavras. Abre aspas, para o Marcelo Cabo hoje. Fizemos um começo de primeiro turno muito bom. E aí a gente acaba sendo vítima do nosso próprio sucesso.
Fecha aspas. Ou seja, isso o Eurico Lima falou isso ontem, trouxe esse ponto, que o Santa fez um primeiro turno muito bom, e aí a torcida ficou na expectativa que repetisse esse turno que foi feito pelo Santa. E agora veio aí essa oscilação, veio a derrota, até ele tratou como normal, só que o grupo está focado em voltar a vencer, principalmente essa sequência que o Santa terá, de 2 jogos em casa, 1 fora, e vencer, porque precisa buscar a liderança geral da Série D, e mais do que isso, terminar como líder do seu grupo, porque hoje é no saldo de gol que o Santos está à frente do Central. O Central tem 23 pontos conquistados, tem 8 gols de saldo, o Santa tem 23 pontos e tem 9 gols de saldo, ou seja, vencer o Santa Cruz de Natal no domingo é fundamental para permanecer ali na liderança do grupo A3. Se caso a Aparecidense perder e o Santa vencer seu jogo e os outros adversários que estão à frente do Santa também perder, o Santa pode até terminar como líder geral nessa rodada, Maílson. A prospecção é de um público bem pequeno, não é, Moisés? É um público ruim, né? Se a gente comparar com a participação do torcedor nas partidas dessa Série D, ali na casa dos 27 mil, 30 mil torcedores, Santa vendeu até o momento, Maílson, 4.450 ingressos. Claro que tem o ponto da biometria facial, mas hoje o Santa já tem mais de 30 mil torcedores que já foram regularizados na biometria facial. Tem também a questão do Mundial de Clube, mas eu acredito que isso não afeta tanto, porque quem quer acompanhar seu clube não vai estar acompanhando aí um jogo que é uma final de Mundial de clube com clubes que não é o seu. E tem agora também, e aí eu acredito que está afetando muito, a campanha que tem sido feita desde toda a polêmica envolvendo essa situação da SAF, que é público zero no Arruda. Tem também a questão do tempo, né? A gente sabe que tem chovido bastante aqui no Recife, em toda a região aqui aqui, né, da Mata Norte, do Agreste, ou seja, está chovendo bastante na capital pernambucana nos últimos dias, mas eu acredito que essa campanha que foi feita e está sendo realizada de público zero por conta da SAF, essa sim está afetando, porque o Santa até o momento não chegou a 5 mil ingressos vendidos de forma antecipada. E vale lembrar, terá um prejuízo. Não só o prejuízo da logística que é montada para um evento esportivo, no caso a partida, como também diretamente atinge o salário dos atletas, porque é com esse dinheiro que se paga o salário dos atletas, é com esse dinheiro que se investe também no gramado, né? O diretor da Patrimonial participou do hashtag da bola e deixou isso muito claro. Hoje o Santa, o que pega os valores dos jogos, né, das partidas, é investido para o futebol e aí sobra um pouquinho de nada para investir no Arruda. Podemos dizer que se investe apenas lá no gramado, que é para deixar o gramado bom para ter partidas. Então, esse público, essa campanha, principalmente essa campanha que foi feita, está sendo realizada maciçamente, né, de uma forma pesada, melhor dizendo, isso está afetando no público, acredito eu, e o Santa está se encaminhando para ter o pior público do ano. E, quem sabe, até o pior público dos últimos anos, porque eu não lembro de um Santa chegar faltando aí praticamente 2 dias, né, para o jogo, 2 dias mesmo, e o Santa não ter passado de 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada, Maílson. Ô Moisés, o trabalho desta tarde no CT aconteceu e tem lateral que vai desfalcar o Santa Cruz mais uma vez. O Israel, né? O Israel está fora, foi confirmado hoje pelo técnico Marcelo Cabo. Ele ainda não se recuperou, está no processo ali de transição física. Ele já falou sobre isso, deixou claro que tem que ter muita cautela com o Israel. E chama uma curiosidade é que desde que o Israel deixou o Santa, né, conta de lesão, o Santa não conseguiu mais vencer. Na realidade, o Santa não consegue vencer o jogo contra o Souza, é verdade, mas de lá para cá não conseguiu ter ali um sucesso, né? Então, o Israel continua na transição física, não vai para essa partida, expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo fora de casa contra o Horizonte, que acontece no próximo fim de semana. Esse não, o outro fim de semana, Maílson. Diego Eduardo, reencontrar o caminho das vitórias, presença tida como deve ter uma presença pequena do torcedor em comparação àquilo que a gente sabe que a torcida do Santa
tem condição de fazer em campo, e Israel desfalque. Nós estamos muito mal acostumados quando o assunto é Santa Cruz no Arruda, né? Por conta dos bons públicos, né? Mais de 20 mil, 30 mil contra o Ferroviário, agora contra o Souza foi para 16 mil, né? Um público um pouco mais tímido. Mas essa campanha do público zero, por conta da questão da SAF, eu fico me perguntando o que isso vai ser benéfico para o clube dentro de campo, sem a presença da torcida na Série D, que não deixa de ser um jogo importante. O Santa já está classificado, só que agora a meta é você consolidar a primeira colocação e recuperar o embalo pensando já no mata-mata. Não digo nem escolher o adversário, olhando os adversários, os clubes do grupo A4, mas o time tem que voltar até aquela pegada que mostrou na primeira parte da Série D, que foi praticamente foi invicto, imbatível, mas agora esse aproveitamento dos últimos 4 jogos, 33%, né? Uma vitória apenas em 4 jogos é muito pouco. O Santa tem repertório para poder se reinventar e ganhar do Santa Cruz de Natal até com uma certa tranquilidade. Essa é a minha observação quanto ao jogo de domingo, e dá sim para fazer um público um pouco melhor. Agora, com campanha contra o próprio time, não vejo como algo benéfico, algo para salvar o time, para ajudar a equipe com relação à SAF. A SAF segue dentro do seu cronograma, depois daquela polêmica toda envolvendo o Bartolomeu Bueno, que já renunciou, né? O Thiago Galhardo até comemorou, né, de uma certa forma nas redes sociais, mas agora o foco é o Santa e o seu futebol, é o que vem apresentando dentro de campo. O Santa, sim, precisa recuperar essa pegada. Falamos tanto sobre essa questão de não relaxar, de não se acomodar. O Santa não pode deixar essa oscilação pender para baixo mais ainda. São 3 jogos, 2 em casa, para poder voltar ao campeonato da Série D na primeira posição, terminar a primeira fase assim e pensar no primeiro mata-mata tinindo e 100% para poder seguir favorito. Hoje teve uma reunião entre o executivo, né, o Bruno Rodrigues, o presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo, o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, e o novo presidente da Comissão Fiscal, o Manuel Júnior. A gente já trazia ontem que essa reunião estava para acontecer, né? Havia uma expectativa que ontem fosse essa reunião, né? Mas ficou para hoje, e aí uma forma de tranquilizar esse momento extracampo, né, da situação envolvendo a SAF. Então hoje, de fato, teve essa reunião. E daqui a pouquinho, Maílson, a gente vai ouvir o técnico Marcelo Cabo falando sobre o Matheus Melo, porque ele não está entrando nas partidas. Daqui a pouquinho ele responde. Maílson. Tá legal, Moisés Oliveira. Será a segunda vez na história do futebol que os dois Santa Cruz vão se enfrentar. A primeira aconteceu no jogo do primeiro turno, né? Foi 0-0, partida que ocorreu em Goianinha, e agora em casa o Santa tem a possibilidade de conseguir essa primeira vitória contra o Santa Cruz de Natal, contra o seu xará. O Santa tem que fazer a parte dele, Thaís, ganhar do Santa Cruz de Natal, coisa que não conseguiu no jogo de ida lá no Nazarenão. E muito bem lembrado, né? Aquele jogo ficou bem marcado justamente pela formação, né? Já que preencheu muito o campo defensivo, a questão também, quando a gente fala dos volantes, né? E acabou não conseguindo se sobressair durante a partida. Mas a gente olhando de um todo, esse clima agora pede para que o Santa Cruz dê uma resposta ainda maior. Isso principalmente a gente puxando os ganchos dos 2 últimos jogos. O Santa Cruz precisa voltar a vencer. Precisa voltar realmente a encontrar esse caminho da vitória. E é como a gente fala, né? Não se sabe ainda como é que vai ser o público, mas independente, eu acredito que o que está precisando é de um pouco mais de variação, né? Quando a gente fala variação, não é nem na escalação. Acho que a escalação tem a formação que o Santa Cruz pode produzir. Tá faltando realmente o Israel voltar para a lateral, que é um desempenho que acaba não conseguindo bem pelo lado direito quando o Israel não tá. Mas também, quando a gente pensa do primeiro tempo para o segundo tempo, o que eu venho analisando é que o Santa Cruz acaba perdendo um pouco de mobilidade quando não tem, né, essas mudanças rápidas. E eu acho que isso acaba interferindo muito. Eu olhando para o banco de reservas do Santa Cruz, poucos realmente têm uma minutagem legal e uma condição física boa, que a gente já sabe, né? Eu acho que falta explorar um pouco mais. Hoje eu não acho tão feliz o rendimento do William Júnior, por exemplo. O meia William Júnior, ele acaba muitas vezes prejudicando esse corredor central.
Então isso acaba dificultando um pouco a jogada. Mas eu acho que, em geral, o Santa Cruz pode e deve conseguir essa vitória, um jogo importante e um jogo que acaba marcando essa pressão por mais uma vitória. O Santa volta a jogar no Arruda, devendo para a torcida uma retomada de crescimento. O Santa Cruz, a olhos vistos, caiu de produção e não há como negar isso. Por mais que o Marcelo Cabo faça uma defesa individual de um jogador, de outro atleta, mas no coletivo o Santa Cruz caiu. E caiu também na pontuação. Porque quando a gente faz o recorte só dos jogos correspondentes à segunda fase dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, o Santa só tem 4 pontos somados. O Central, por exemplo, tem 10. Então, houve uma queda. O Santa ainda é o líder do grupo, mas aconteceu essa queda desses últimos jogos para cá. É uma queda no futebol jogado, é uma queda na pontuação também. É urgente essa retomada. E por que é urgente? Porque se aproxima a hora do mata-mata do Campeonato Brasileiro. Faltam 3 jogos para acabar essa primeira fase. Nada melhor do que começar a retomar o ritmo de crescimento. Tem o Santa do Rio Grande do Norte. Na sequência, ainda faltam Horizonte e 13. Equipes mais frágeis, equipes reconhecidamente abaixo do nível técnico do Santa Cruz, excelentes sparrings para o Santa Cruz treinar o seu crescimento de novo para chegar na hora do mata-mata, realmente naquela rotação que o Santa Cruz já chegou a ter no campeonato. Quando ganhou de 4-0 do Horizonte, quando ganhou de 2-1 do América, jogou um tempo muito bom contra o América, muito bom mesmo naquela partida, fez jogos interessantes com o Souza, fez jogos que não encheram os olhos, mas foram muito competitivos. O Santa Cruz era um time muito difícil de ser enfrentado, e essa gana e essa alta marcação, essa alta rotação do time, ela teve essa oscilação para baixo. E isso está muito claro para todo mundo, para todos aqueles que acompanham de perto o que o Santa desenvolve no Campeonato Brasileiro. Então, precisa haver uma retomada agora. Aí vamos lá, individualmente, o William Júnior precisa ser aquele cara novamente do início do campeonato, muito elogiado. Um jogador, poxa, foi um achado, o Santa foi no futebol de Brasília buscar esse cara, né? Teve uma queda muito acentuada. O Thiaguinho, interessante, né? Em um mesmo campeonato, Thiaguinho começou mal, cresceu muito e voltou a cair de novo. Em poucos jogos ele teve essa oscilação tão grande, não foi uma oscilação pequena. Ele foi de mal para lá para cima e voltou a cair de novo. É outro atleta que precisa retomar. Thiago Galhardo é muito mais a questão do posicionamento em campo. Não dá para ver o Galhardo descendo toda hora para meia de armação. Ele sai muito da posição de referência, não pode. Thiago Galhardo tem que ser o cara para ficar lá na frente, para receber a bola e fazer gol. Não é isso que tem que acontecer. Muita expectativa para a volta do Israel. A verdade é que nem Yuri Ferraz, nem Totti. Está fazendo muita falta o Israel para o time do Santa Cruz. Muita falta mesmo. Matheus Vinícius deve voltar, deve retornar para o time. E há uma expectativa grande para essa retomada do Santa. Se não for por completo, mas que volte a crescer. Não voltou àquele nível ainda do início do campeonato. Mas que volte a crescer nessa partida do próximo domingo. O técnico Marcelo Cabo, e ele fala sobre a utilização do meia Matheus Melo. Matheus Melo é um jogador que ficou muito tempo inativo. Quando eu cheguei, ele já estava inativo há um bom tempo. É um jogador que está crescendo nos treinamentos, está evoluindo. É um jogador que teve a oportunidade de fazer 50 minutos de um jogo treino, que eu digo campo mais aberto, né? E hoje em dia você faz um coletivo a pronto, não é um coletivo como era de 20 anos atrás. Você solta a bola no meio e tem 2 tempos de 35. Coletivo já pronto é um ajuste. Você para aqui, corrige uma linha, você para aqui, corrige um bloco, corrige um setor. Então não é, como a gente diz, um campo aberto, onde o jogador tem 45 minutos ali de um volume muito grande. E por isso que às vezes a gente faz esse jogo treino, jogadores que têm poucas minutagens, mas ele é um jogador que está evoluindo, está crescendo. E a gente, assim, entender o momento da gente lançá-lo durante o jogo, para iniciar uma partida, a gente vai optar por ele, que é um jogador que tem se entregado bastante no treinamento do dia a dia, está com a cabeça boa, está focado, está treinando, vai ser pai, está feliz. Quando a gente entender que é o momento, a gente vai lançar ele. É um jogador que tem muita qualidade técnica, que pode nos ajudar
na nossa trajetória. Vamos ouvir o zagueiro Eurico Lima falando sobre a união do grupo e também sobre o foco nessas próximas partidas. O torcedor pode ter certeza que a gente está muito unido, a gente vai em busca desses 3 jogos aí, pontuar, a gente entra sempre para fazer os 3 pontos e não vai ser diferente porque a gente já conseguiu a classificação e a gente vai incomodar, muito pelo contrário, a gente vai entrar muito mais forte ainda. Claro, o torcedor querendo ou não dar uma relaxada, é normal porque a gente já tá classificado, mas a gente não, a gente até conta com eles para eles estar presente conosco, porque quando esse Arruda enche, a gente sabe que não tem para ninguém, então a gente conta com ele, a gente vai dar nosso melhor, a gente não vai relaxar hora nenhuma, porque a gente tem um pacto entre a gente, que é buscar também a primeira colocação geral, para a gente poder decidir em casa. Então, por isso que eu falo, a gente vai dar 100% nosso, todos os dias, no treinamento, para chegar no jogo, a gente conseguir os 3 pontos que a gente tem um objetivo ainda. Não só classificar em primeiro, mas buscar essa primeira colocação em geral.